Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, que bom estar com você na sala do pastor para abençoar a tua vida. A gente sempre traz um convidado, traz um tema para encher o teu coração, para responder perguntas que talvez você tenha aí na sua vida. Eu quero que você se sinta bem, se sinta como se estivesse comigo, aqui na minha sala, conversando comigo, participando dessa conversa. Tá? Fique bem à vontade, porque hoje eu tenho uma pessoa muito especial, lógico, na minha vida, mas também muito importante na igreja, Ana Joyce Navac Pontes Prates. Ficou grande seu nome, né, filho? É minha filha, que tem sido uma benção, trabalha no Ministério Criativo, coordena todo o Ministério, e realmente Deus tem feito grandes coisas através da vida dela. E hoje nós vamos falar de um tema, sim, muito precioso, muito importante na vida de todos nós, a santificação na adoração. Tem um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente percebe nesse texto que a santificação é tão importante para quem vive e tão importante para as pessoas que estão à volta daquele que vive a santificação. Então eu quero compartilhar com isso com você, junto com a Ana. Tá aí, Ana. Eu acho muito interessante, eu ouvi um comentário sobre esse versículo, fez bastante sentido. Às vezes a gente pensa que ele fala assim, que sem santificação a gente não vai ver o Senhor. Mas como que a gente consegue se santificar, santificação nada mais é do que se tornar parecido com aquele que você adora? E como que eu vou conseguir me tornar parecido com Cristo se eu não o vejo, se eu não sei quem Ele é? E eu ouvi um comentário muito interessante que falava assim, na verdade, seguir a paz com todos e a santificação. Porque ninguém verá o Senhor tem a ver que sem a minha santificação, as pessoas não veem o Senhor através de mim. Então, na verdade, se eu não estou buscando a santificação, as pessoas não vão conhecer a Cristo. Tem muita gente que nunca vai vir para a igreja. E tem muitas pessoas que só vão vir para a igreja, só vão vir conhecer ao Senhor mesmo e serem salvas, porque elas viram Deus em mim, elas viram Jesus em mim. Uau! Agora, você está querendo dizer, Ana, estou até anotando aqui algumas coisas, você está querendo dizer assim, que a santificação, não é, a gente está falando na adoração, né? Mas a santificação não é problema só da pessoa que vive. Então, se ela não se santificar, não é problema só dela, é isso. Você já não viu, assim, infelizmente, aqueles cristãos que se dizem ser cristãos, mas têm condutas que não são cristãs? Eu já ouvi falar, assim, de pessoas que, mas ela mentiu, mas não é cristã? Aí a minha mentira está fazendo com que o outro não veja Cristo em mim. Eu não estou colocando Cristo ali. Por quê? Porque eu não estou sendo alguém que fala a verdade. Eu estou sendo igual ao mundo. E sendo igual ao mundo, eu vou completamente contra o que Deus está falando para nós sermos. Então, se eu sou uma pessoa que pratica coisas que não são parecidas com Cristo, por que alguém vai querer ser parecido comigo e, portanto, parecido com Cristo? É verdade, porque você veja quando Pedro, no dia que Jesus foi crucificado, foi preso, melhor dizendo, ele foi preso, quando Pedro aparece no meio das pessoas e eles diziam assim, mas você não é um deles, né? Você fala igual Jesus, você age igual ele. Ou seja, as pessoas vão enxergar Jesus através do nosso processo de santificação, porque o processo de santificação nada mais é do que se parecer com Jesus, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, não é? Trazendo os valores cristianismo na nossa vida, de Cristo na nossa vida, é isso, né? Isso, eu lembro muito bem na faculdade, eu fui para a faculdade, fui estudar tradução e as minhas amigas sabiam que eu era cristã. Então, muitas vezes elas queriam falar um palavrão, elas pediam desculpa. Ô, Ana, desculpa. Ou elas queriam falar algo que sabiam que não eram cristãos, sabiam que não era de conduta cristã, elas falavam, não vamos falar sobre isso aqui porque a Ana está aqui. Então isso mostra que elas sabiam que algo de errado não estava certo. Elas sabiam que aquilo não fazia parte da minha conduta. Então, de alguma forma, teve a minha influência cristã ali no meio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a santificação não é só para nós, não. Então, você já está aprendendo uma coisa muito boa nessa sala hoje.
aprendendo que a santificação não é só para você, não é problema só seu, mas é um problema das pessoas que estão à sua volta. Que, na verdade, o mundo está precisando de crentes que passem pelo processo da santificação. Vamos lá no nosso tema de hoje. A santificação, a gente cresce, a gente vive a santificação por diversas formas, através da oração, através da leitura bíblica, através dos cultos, enfim, através do testemunho que a gente dá, inclusive, não é, de procedimentos, enfim. Agora, hoje nós vamos falar sobre a santificação na adoração. Me fala aí qual é o impacto que a adoração de uma pessoa vai causar na santificação dela. Eu acho que total. Porque eu estava até pensando sobre o assunto, e quando eu começo a adorar a Deus, e desculpa aí, né, aquelas músicas que são para milagres, eu falo, Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer o meu milagre. Não quero colocar essas no exato momento na jogada, mas todas as vezes que a gente exalta Deus, para eu exaltar Deus, eu tenho que me tirar da jogada. Já parou para pensar que quando cantamos uma música que é só de adoração a Deus, que a gente fala, só Tu és santo, só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, eu estou querendo dizer indiretamente que eu não sou digna de louvor, que eu não sou digna de glória, que eu não sou digna de honra. Quem é digno é Ele. Então, todas as vezes que eu adoro a Deus, eu estou matando meu ego, estou matando a necessidade de eu estar no centro. Porque você se parecer igual a Cristo, o que Jesus fez? Ele humilhou a si mesmo, se formando em gente, em carne humana, que veio e morreu na cruz. Ele negou toda a sua divindade, ele negou tudo o que ele era para vir e praticar o maior ato de amor. Todas as vezes que eu adoro a Deus, eu me tiro do centro. Então eu já estou praticando aquilo que Deus fala para nós nos tornarmos. Que nem a música do Degma fala, né? Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja. Para Deus ser visto através de mim, ser visto em mim, eu preciso sumir. E a adoração, a prática de adorar a Deus ajuda muita gente a fazer isso. Ela consegue mexer a adoração. A gente está falando de adoração, não é só na igreja, né? Muito pelo contrário, né, meu amigo, meu irmão? A adoração acontece na igreja, mas ela deve estar viva e poderosa no nosso dia a dia, com as canções que nós ouvimos, no momento que nós temos com Deus, na adoração, através da oração que nós temos com Deus. Você acredita que quando você fala dos valores divinos, você está impactando o teu caráter, a vida de quem está adorando, os valores que ele tem, é isso? Totalmente. Vamos supor, né? Se eu canto, só Tu és santo. Opa! Se eu canto, só Tu és santo. E aí eu estou vivendo o processo de santificação, que é me tornar parecido com Cristo. E aí eu vou falar, beleza, só Tu és santo. Se eu estou procurando ser igual a Cristo e santidade é uma característica dele, eu preciso buscar ser santo como ele é santo. Se eu estou buscando ser santo como ele é santo, o que no meu caráter não entra, não combina com santidade? Já parou para ver? Às vezes a gente canta as músicas, né? Acende um fogo em meu coração. O que o fogo faz? Ele destrói. A gente não para pensar nas músicas que a gente está cantando que se tornem realidades na nossa vida. Então, se Ele é santo e a Bíblia fala para eu ser santo como Ele é santo, se a santificação fala para eu buscar ser igual a Cristo, igual o objeto da minha adoração, a pessoa que eu adoro, santidade não encaixa com muitas práticas de um caráter que não é igual a Deus, que não é parecido com Cristo. É incrível isso. Porque assim, né, quando a gente canta, as músicas que você citou são extremamente bíblicas, né? Eu sempre digo isso, que quando você lê a Bíblia faz com que revele o seu pecado. Ela traz luz para coisas que não deveriam estar ali. Entendeu? Então a Bíblia ela revela quem você é e como você está. Então quando a gente canta músicas que são baseadas na Bíblia, igual essa de adoração, dizer que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é, enfim, dizendo quem Ele é, que Ele é o Deus do amor, o Deus da paz, que diz quem Ele é, isso acaba revelando em nós quem nós somos também, tá certo? Se eu não estou sentindo o amor de Deus, ou se eu estou com uma situação na minha vida onde não há amor, é muito difícil eu cantar com todo o meu coração sobre o amor de Deus.
E se uma pessoa está agora aqui falando, dizendo, eu não quero amar essa pessoa, você acredita que a adoração pode mudar a pessoa, mudar essa ideia dela? Eu acredito, porque a adoração enche o nosso coração de Jesus, né? E diminui quem nós somos, diminui o nosso ego. Quando nós falamos, eu não quero amar aquela pessoa, é tudo sobre quem? Eu. Mas a palavra fala que nós devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Então, nós estamos indo completamente contra o que a palavra está dizendo. Então, se eu encho Jesus, se eu me encho de Cristo, se eu me encho de Jesus, se eu me encho de quem Ele é e a essência dele é amor, se eu não consigo amar o outro, tem será uma coisa errada, né? Vê como não faz sentido? Parece que eu não estou me enchendo de Jesus, então. Eu não estou matando o meu próprio eu não estou matando a minha carne, eu não estou buscando a santificação. Porque a santificação fala que nós devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Não está falando que nós devemos amar aos outros se eles estiverem fazendo bem para nós. Se a gente estiver em paz, se a gente não tiver diferença. Ele fala que amemos uns aos outros como amamos a nós mesmos. Se não me engano, tem uma passagem em 2 João que fala que um dos sinais que nós pertencemos a Cristo é o amor que temos um pelo outro. Exato. Isso é muito desafiador. E ao mesmo tempo muito forte. Ou seja, ó, meu amigo, você deve estar aprendendo na sala do pastor hoje que para você abrir o caminho para muitas coisas na sua vida, não é para liberar perdão, por exemplo, liberar perdão tem um caminho poderoso, que é a adoração, tá certo? A adoração vai fazer com que você abra caminho para muitas coisas. Então tem muita gente que sofre por falta de adoração verdadeira. Adoração em espírito e verdade. É verdade. Será que é por isso que Jesus procura os verdadeiros adoradores? É porque ser verdadeiro não é fácil. Já parou para pensar que, vamos falar assim, vamos fazer um exercício agora. Começa a adorar a Deus. Não é agradecer a Deus, é adorar, é dizer quem Ele é. E aí você começa a falar, tá? Tu és santo, tu és poderoso. E não precisa só cantar, né? não precisa só. A adoração e a música, elas começaram a aparecer muito mais para frente na Bíblia. O primeiro ato de adoração que nós tivemos na Bíblia foi sobre sacrifício. Já a gente pode falar sobre isso. Mas só para eu não perder a minha linha, quando nós começamos a adorar a Deus, naturalmente nós vamos falar de Deus aquilo que nós conhecemos. Eu não vou conseguir adorar a Deus falando assim, tu és pai, tu és amoroso, se eu não experimentei isso na minha vida, se eu não conheci esse lado de Deus. E se eu não conheci esse lado de Deus, eu não consigo me santificar nessa área. Por quê? Porque eu não conheci para me tornar parecido. Então, para eu conhecer Deus como um pai amoroso, para eu ser uma mãe amorosa no futuro, eu tenho que conhecer a Deus e me tornar parecido com Ele. Dessa forma, eu sou santificada e posso ser uma mãe amorosa com o verdadeiro amor de Cristo. Eu não posso ser uma pessoa generosa de fato, com o coração sincero, se eu não conhecer a generosidade de Deus e não vi Ele sendo provedor na minha vida. Então eu só consigo adorar a Deus até o ponto que eu conheço Ele. Uau. Agora, você não acha que tem gente assistindo a gente e falando, poxa, eu não conheço Deus em vários aspectos, não conheço a paternidade dele, não conheço o amor dele, não conheço a paz dele, estou começando a conhecer. Mas eu não acredito que no momento da adoração, ele também pode ter essa revelação, de tanto ele declarar isso, ele declara, ainda que ele não saiba direito, pode haver uma revelação através da adoração? Claro. Tem muitos estudos científicos que falam que quando nós falamos, às vezes é necessário que a gente fale, verbalize para que o nosso ouvido escute e o nosso cérebro entenda, e a nossa mente entenda. Por isso que tem até algumas patologias de pessoas que começam a mentir, e quando elas falam demais aquilo, elas começam a acreditar que aquilo é realidade na vida delas. Porque elas verbalizaram tanto e o ouvido escutou tanto que a mente entendeu. E acho que a mesma coisa funciona com a profecia e com a adoração. Quanto mais eu falo, mais o meu ouvido escuta e mais a minha mente processa. Quanto mais eu falo, mais aquilo se torna realidade na minha vida e nós damos espaço para o Espírito Santo agir. Porque Deus é cavalheiro, né?
Se Deus é cavalheiro, Ele só faz o que a gente permite Ele fazer nas nossas vidas. O quanto vulnerável e de espaço eu estou dando para Deus na minha vida de adoração. Porque muitas vezes a gente chega na igreja ou no momento do nosso devocional e a gente só está fazendo praticar da nossa lista de cristãos. Eu li minha Bíblia hoje, eu fiz minhas orações, eu fui para a igreja durante a semana, mas será que eu estava realmente lá? Será que eu estava fazendo o que eu deveria fazer? Deus nos criou, o seu principal objetivo de ter nos criado foi relacionamento. Foi para amar e ser amado. E a adoração é uma das, assim, você adorar a Deus é uma das coisas mais incríveis que existem, que mais nos enchem de tudo que a gente precisa e que nos dá a sabedoria, a paz, a tranquilidade para sobreviver e passar por qualquer situação. Que lindo isso. E amar qualquer pessoa. Que lindo. Não, você tava falando e quando você falou da paternidade e tal, lembrei de um caso, né, que eu atendi há anos atrás. Eu lembro daquela senhora, uma jovem senhora, uns 35 anos, ela entrou na minha sala chorando assim, quase que uivando de chorar, porque eu havia pregado, num domingo anterior, falado sobre paternidade, falei sobre o pai, que ele deve ser, e ela chorava muito, porque ela não conseguia entender Deus como pai, porque o pai dela judiou muito dela, entendeu? E eu lembrei daquilo que, eu nem sabia direito disso, mas faz muito tempo, faz uns 20 anos atrás, eu não sabia direito desse conceito tão importante da gente declarar, né? E eu me lembro que eu falei para ela assim, então a partir de agora você vai começar a falar, Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai. E eu lembro que quando ela começou a fazer isso aqui dentro da sala. E quando ela começou a fazer isso, ela parou de chorar e começou a sorrir. Entendeu? Porque ela começou a entender Deus como o pai dela. Eu não sei, saiu do coração, deve ter saído do coração dela. Uma adoração dela declarando que Deus era pai. Porque ela não conseguia entender Deus como pai em virtude do que ela sofreu com o pai dela, entendeu? Então acabou acontecendo uma cura. Então talvez essa história tenha feito sentido para algumas pessoas, ou para uma pessoa que está nos assistindo, que você sofre com uma lembrança paterna, não é? E você sabe que Deus é teu pai. Então declara que Deus é teu pai através de um coração de adorador, que adora ao Senhor, que declara quem Ele é, que você vai passar por uma cura poderosa, não é? Você vai perdoar seu pai, eu não tenho dúvida disso, que Deus vai fazer coisas incríveis, porque a adoração faz isso, né? Ouvindo o senhor falar sobre isso, até me veio uma frase, né? Adoração tira as escamas dos olhos, porque quanto mais adoramos a Deus, as escamas caem e nós vemos o seu agir na nossa vida. Eu não sei o que aconteceu com essa moça naquele momento que ela começou a sorrir, mas o que veio à minha mente é que enquanto as escamas caem, Deus começa a nos revelar quando que Ele foi pai para ela. Quando que Ele fez as coisas de paternidade que o pai verdadeiro dela, o pai na terra, não fez. Então, acho que a adoração, ela traz muito isso. Ela tira as escamas dos nossos olhos e nós começamos a perceber quem Deus é. O que Ele tem revelado ao nosso redor, sobre quem Ele é na nossa vida, sobre o que Ele pode fazer por nós e sobre tudo que Ele é. Não só para a nossa vida, mas para o mundo, para todos nós. Até alguém que não frequenta igreja, alguém que não está numa igreja, não vai para uma igreja, porque não conhece. Se você começar a declarar e começar a falar, vai abrir um espaço que nunca se abriu na tua vida. Você vai conhecer algo que você nunca conheceu na tua vida. A grande questão é a gente declarar, mas declarar com o coração. Você vai abrir um espaço, vai abrir um entendimento, você vai ter uma revelação de que você nunca teve na tua vida e vai mudar. Porque eu vou fazer essa pergunta para você, Ana. A adoração muda a vida de alguém. Com certeza. Porque, de novo, né, todas as vezes que adoramos, matamos um pouco da nossa carnalidade, matamos um pouco do nosso eu. Todas as vezes que permitimos que a adoração flua dos nossos lábios, com música ou sem música, mas flua de dentro de nós, Deus é revelado Deus é revelado em nós, para nós. E quando Deus é revelado para nós, nós tomamos ciência de quem somos e do que precisamos mudar, assim como a palavra de Deus. Todas as vezes que eu me disponibilizo a entrar na presença de Deus, porque o que a adoração faz? A adoração nos insere na presença de Deus. A adoração nos coloca no ambiente do santo lugar,
do Santo dos Santos. E todas as vezes que a presença de Deus nos é revelada, nós temos a ciência do que nós não somos ainda, mas que Ele quer que nós nos tornemos. Todas as vezes que entramos na presença de Deus, a vontade dEle para nossas vidas é revelada, se permitirmos sermos moldados por isso. Não é à toa que a Bíblia deixa claro que no céu vai ter adoração, né? Não vai ter pregação de palavra mais, né? Eu acho que nem oração, mas a adoração permanece, né? Ela continua, porque a adoração muda tanto a nossa vida, que é algo que vai ficar para a eternidade, a adoração. Porque a adoração, a santificação através da adoração é um caminho fantástico. Viu? Continue lendo a Bíblia que te ajuda na tua santificação, tenha tempo de oração que te ajuda na santificação, mas a adoração quebranta o nosso coração. Ela tira você do teu ego, do teu eu sou, eu posso, e você coloca você no teu lugar. Através da adoração, você coloca Deus no lugar dele e coloca a pessoa no lugar dela, do jeito que ela é. A gente se revela como uma pessoa, somos pó, somos pessoas pequenas diante da grandeza de Deus. Isso é incrível, né? Quando você lê Apocalipse, né? O Apocalipse é muita criatividade, né? Ele só pode ter tido uma visão, porque para imaginar tudo aquilo eu não consigo. E ele fala assim que tem anjos em volta do trono e eles têm muitos olhos. E eles ficam ali em redor do trono e quando eles olham para Jesus, eles olham para Deus, é tanta santidade, é tanta coisa absolutamente incrível que eles veem, que eles não conseguem falar outra coisa a não ser santo. Que eles não conseguem fazer outra coisa a não ser adorar. E aí eles olham de novo e aí eles veem outra faceta de Deus. E aí, de novo, é santo, é adoração, é adoração, é adoração. E eles estão fazendo isso desde não sei quando, né? Porque a Bíblia não fala da eternidade só. Né? Então eles estão falando isso por uma eternidade já. Eles vão fazer isso pelo resto da eternidade. E imagina você estar na presença de Deus e a cada vez que você olha para Ele, você descobre uma coisa tão, sem palavras até, né? Inefáveis, tão inenarráveis, que aí você não consegue fazer outra coisa a não ser adorar. Você olha de novo, precisa adorar de novo, porque você descobriu uma nova faceta de Deus. Então imagina você estar tão presente na presença de Deus que a cada vez que você descobre mais uma faceta dele, tudo que você consegue é adorar. Uau! Olha, tem muita coisa para se falar sobre esse assunto, sobre adoração. Não é? E eu vou ter que terminar o programa agora, esse nosso encontro, mas eu quero convidar você para o próximo encontro, porque eu vou continuar com a Ana falando. Né? Nós falamos hoje sobre a importância que é para você adorar para você e que impacto que causa na vida das outras pessoas. Nós falamos que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, que isso muda a nossa vida. A adoração tem o poder de mudar a nossa vida. A adoração tem o poder de revelar quem é Deus na nossa vida. A adoração tem o poder de mudar quem nós somos, não é, para liberarmos perdão, para liberarmos amor. Então, ou seja, a adoração tem um poder enorme, não é, um gigantesco. A gente poderia dizer que a adoração é uma bomba atômica, né, de bênção sobre a sua vida. Então eu quero convidar você para o próximo programa, não é, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos falar sobre a adoração na igreja. Esse momento para preparar você para viver uma experiência poderosa na adoração, seja quem for estiver dirigindo o louvor, então você vai ver uma experiência poderosa. Obrigado, Ana. Obrigado por você estar aqui. Uma grande honra. E até o próximo. Até a próxima. Deus te abençoe na sala do pastor.